Fala galera, beleza? Eu sou o professor Mendes e esse é o nosso primeiro vídeo do curso Reta Final para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. E nesse primeiro vídeo vamos trabalhar a obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E logo no começo eu lanço uma provocaçãozinha para vocês. A provocação é a seguinte: qual é o melhor caminho? Repensar o nosso modelo de humanidade, repensar o nosso modelo de sociedade, os nossos hábitos de consumo ou simplesmente aguardar o fim do mundo? Essa e tantas outras provocações a gente vai observar na obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Logo na sequência, penso que é muito importante para o meu aluno ter uma noção geral sobre quem é o autor. Afinal de contas, nós estamos falando de um intelectual, de um ativista indígena, que aliás é o primeiro indígena em toda a história do Brasil a integrar a Academia Brasileira de Letras. Essa informação ela tem um peso muito, mas muito grande. Então, certamente, a Universidade Federal do Paraná não vai deixar passar esse texto. Certamente a Universidade Federal vai cobrar alguma tese, alguma ideia, apresentada pelo autor. Aliás, é muito importante que a gente lembre também que existem outras obras vinculadas ao Ailton Krenak. Além de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu listei aqui para vocês O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil. Certamente, um outro aspecto que merece uma certa atenção é o fato de que o Krenak, ele nasce em 1953 e ele nasce em Minas Gerais, na região do Rio Doce, que aliás é uma região que foi extremamente prejudicada, devastada pela mineração. Então aqui um ponto, inicial, sobre o autor, algumas ideias básicas. Logo na sequência, eu apresento para vocês um aspecto que vai nortear o texto do Krenak. Aliás, o texto do Krenak merece destaque porque ele é um texto super tranquilo para o aluno ler. Nós estamos falando de um texto que, na verdade, foi originado a partir de uma palestra que o Krenak deu lá em Portugal. O Krenak foi convidado para dar uma palestra em Portugal em determinado momento para poder celebrar o que seria aquilo que os portugueses celebram como um momento de descobrimento do Brasil. Olha só a capacidade dos portugueses. Os portugueses convidam um intelectual indígena para fazer parte de uma celebração do descobrimento. Não faz sentido. Certamente o Krenak logo de cara não aceitou participar dessa celebração, porque não fazia muito sentido. Mas logo na sequência o Krenak ele repensou e falou: poxa, eu vou fazer parte dessa celebração, eu vou dar uma palestra, porque eu acho que eles precisam ouvir algumas verdades. E a partir dessa palestra nós temos o texto. É um texto muito bacana, um texto muito fluido, E aí, a ideia central é justamente a crítica ao colonialismo. Mas não é uma crítica qualquer, é uma crítica muito contundente em relação ao colonialismo. Ora, por que ele vai criticar o colonialismo? O colonialismo tem uma capacidade, uma perversidade tão grande, porque ele não coloniza e explora apenas os recursos da terra. O colonialismo também tem a capacidade e a perversidade de colonizar as ideias, de colonizar a mente das pessoas. Tanto que o modelo de civilização que nós temos, é um modelo de civilização que remete a saberes, valores, conhecimentos que exaltam os colonizadores europeus. Esse é o nosso modelo de civilização, que é tratado como um modelo universal. Certamente o Krenak está fazendo uma crítica muito dura a essa visão de humanidade.
essa visão de civilização que coloca o colonizador europeu no centro. Eis o nível de perversidade do colonialismo. Nós estamos falando de um etnocídio. O que é o etnocídio? É o assassinato de uma cultura. O que é o etnocídio? É o silenciamento de uma cultura. É o apagamento de uma cultura. É a negação, é a rejeição de uma cultura. Isso é o etnocídio. E o colonialismo europeu fez isso de uma maneira muito eficaz. Porque o colonialismo ele rejeita os saberes dos povos colonizados. O colonialismo, muito além disso, né? O colonialismo ele demoniza os saberes dos povos colonizados e dos africanos que foram escravizados. Então, nós estamos falando, né, de um autor que estabelece uma crítica contundente ao colonialismo e que assim apresenta uma abordagem decolonial. Ora, o que é uma abordagem decolonial? A decolonialidade pressupõe resistência. A decolonialidade pressupõe o abandono, a rejeição, a negação dos saberes das epistemologias do norte. Ora, professor, como assim a rejeição dos saberes do norte? Bem, pessoal, do ponto de vista geopolítico, quando a gente pensa no norte, a gente está falando no centro do capitalismo. Quando a gente pensa no sul, a gente está pensando na periferia do capitalismo. Historicamente, os países que hoje estão no centro do capitalismo, no passado foram antigas potências coloniais ou neocoloniais. E os países que estão no sul, na periferia do capitalismo, são justamente os países que foram colonizados. Então, o que é importante que você entenda? A postura decolonial, a abordagem decolonial pressupõe a rejeição dos saberes dos nossos colonizadores. A abordagem decolonial pressupõe a valorização do que é nosso. Valorizar o que é nosso é um ato de resistência. Valorizar o que é nosso é sim um ato de resistência, porque historicamente os saberes dos povos indígenas, os saberes dos povos africanos escravizados foram marginalizados. Portanto, chegou o momento de exaltar o que é nosso. É essa linha que a abordagem decolonial segue. E claro, Ailton Krenak está dentro desse horizonte. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, certamente não é uma ilustração feita pelo Krenak, mas é uma ilustração bastante significativa. É uma ilustração do ano de 1943, de um artista uruguaio chamado Joaquim Torres Garcia. E essa ilustração, ela coloca o mapa da América numa posição invertida. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que o sul está na posição que outrora estava o norte. Qual que é a ideia? A ideia é muito simples. A ideia é dizer que, a partir de agora, o nosso norte é o sul. Dizer o nosso norte é o sul significa o quê? Significa dizer que o sul, que os saberes dos povos colonizados agora devem estar no centro. É colocar o norte, o sul no centro. É muito importante ter essa percepção, e essa ilustração, ela serve não só para você entender o pensamento decolonial, como também para você conectar com ideias de outros autores que fazem uma crítica ao sistema colonial. Nesse próximo slide, eu acho que é muito válido a gente pensar na provocação que o Krenak vai fazer. Aliás, ele está fazendo uma provocação que é super válida, ele está fazendo um alerta. E qual que é o alerta que ele está fazendo? A gente está destruindo a natureza.
nós estamos destruindo a natureza e pendurando retratos na parede. Ora, o que ele quer dizer com isso? Nós estamos destruindo a natureza e o que vai ficar vai ser apenas aquilo que a nossa memória nos permite lembrar. E num horizonte futuro vai ser muito tarde quando a gente parar para pensar sobre isso, né? Somente os retratos vão ficar na parede. E é claro, ele faz uma crítica também aos organismos internacionais. Organismos internacionais, como por exemplo a Organização das Nações Unidas, que certamente no cenário geopolítico global perderam a sua capacidade de governança. Ora, por que perderam a sua capacidade de governança? Porque hoje quem determina os rumos do tabuleiro de xadrez da geopolítica global não são as grandes corporações. Não são os organismos internacionais, como a ONU. Certamente, se a ONU tivesse cumprindo o seu papel, inúmeros conflitos regionais teriam sido evitados. Se a ONU tivesse cumprindo realmente o seu papel, os países teriam se articulado e estabelecido uma agenda séria sobre a questão ambiental. Portanto, o Krenak está tentando demonstrar que quem determina os rumos do tabuleiro de xadrez são os grandes organismos. As grandes corporações, o capital financeiro, o capital privado, né? As grandes corporações privadas são esses organismos que determinam, né, os rumos da geopolítica. E aqui é uma crítica muito clara, né? A gente vive em um modelo de humanidade que está separada da natureza. A gente se desconectou da natureza. É por isso que ele diz, se a gente quer minimamente adiar o fim do mundo, a gente precisa aprender com os povos originários. A gente precisa valorizar o que é nosso. Os povos originários, há mais de 500 anos, eles vêm resistindo. Os povos originários têm muito a nos ensinar. E principalmente quando ele faz a crítica dizendo, né, sobre a questão da sustentabilidade, o mito da sustentabilidade. Sustentabilidade certamente é algo que não existe do ponto de vista prático. Nós estamos à beira de um colapso ambiental. E se a gente quer adiar o fim do mundo, a gente tem que repensar o nosso modelo. Repensar o nosso modelo é se desconectar desses valores ocidentais e exaltar o que é nosso. Exaltar os saberes dos povos originários, porque eles têm muito a nos ensinar. Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura, um lugar do sonho, não um sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza como estou sonhando com o meu próximo emprego, com o meu próximo carro, mas sim um sonho que é uma experiência transcendente, onde o casulo do homem implode de dentro para fora e a experiência espiritual, transcendental, abre para outras visões de vida. E visões de vida que não são tão limitadas quanto esse modelo que nós estamos inseridos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Tamo junto e bora pro próximo vídeo.